Voltamos com Rio em Foco, segunda parte do Simpósio Internacional Pierre de Coubertin. Uma das cidades que sediou os Jogos Olímpicos e que transformou esse evento em um verdadeiro legado foi Barcelona. E o Rio precisa aproveitar agora as Olimpíadas de 2016 para construir um legado também. Vamos ver o que o especialista Jorge Steinhilber falou sobre o assunto. Eu acredito que o principal desafio do Day After dos Jogos será mais ou menos do legado que aconteceu na Inglaterra, né? Não tinha educação física de primeira a quinta série dinamizada por professores de educação física e após os Jogos Olímpicos de Londres, eles entenderam a necessidade de estruturar a educação física de primeira a quinta série com professores de educação física. Para quê? Para que possa haver alfabetização motora, para que possa haver as crianças com coordenação. Não adianta eu pensar num Day After apenas em termos de alto rendimento, descoberta de talento, se nós não temos aquela base inicial. Ou seja, se eu não dou às crianças a oportunidade delas vivenciarem as atividades esportivas, delas terem uma boa coordenação motora, evidentemente ainda reforçando que a educação física contribui também para o conhecimento cognitivo. Mas como nós estamos falando aqui na atividade esportiva, eu creio que, além de nós pensarmos na questão do esporte, na possibilidade de alto rendimento, é necessário que nós pensemos na possibilidade, na obrigação do esporte enquanto um fator de qualidade de vida e saúde. O nosso país é um país de esporte escolar ou é um país de um esporte de confederações? Quando nós chegamos no alto rendimento, quer dizer, as crianças que vão participar das competições participam das federações, mas na base eu tenho que começar pelas escolas. Nosso sistema é nesse sentido escolar. Então eu penso que elas vão precisar se estruturar enquanto uma política nacional de esporte, ter um sistema nacional de esporte, para que elas possam encontrar uma forma de governança que possibilite a elas desenvolver esse alto rendimento. E que as escolas, secretarias de educação, principalmente a Secretaria de Esporte, possam desenvolver esse trabalho de base para que, não sei se todos, o ideal seria todos, evidentemente, mas que pelo menos a maioria das crianças possam vivenciar as atividades esportivas. Há ainda os legados intangíveis dos Jogos Olímpicos, que são mais difíceis de mensurar. E os legados intangíveis, então, são aqueles que a gente desenvolve, não diretamente, mas indiretamente, mas não tem substância. Por exemplo, a competência das pessoas. Várias pessoas estão trabalhando no comitê organizador ou prestando serviços para o comitê ou para os Jogos Olímpicos como um todo, e estão sendo treinadas, estão desenvolvendo novas tecnologias, estão trabalhando em desenvolvimento de processos, estão resolvendo problemas que a gente anteriormente não tinha ou não estaria exposto em relação à organização dos Jogos. Um outro ponto que a gente pode tratar é a questão do capital estratégico, a capacidade que os nossos governantes e as empresas têm de trabalhar em conjunto entre si, conseguir identificar um ponto comum para eles se desenvolverem, ser desenvolvido, e todo mundo se organizar de uma maneira que a gente consiga entregar esse objetivo maior. Em relação a um terceiro item, a gente poderia chamar do capital estrutural. São todos os benefícios que ocorrem em função dos sistemas físicos. Então, por exemplo, a criação do BRT e do sistema de transporte, ele vai causar um bem-estar nas pessoas e vai diminuir o tempo de deslocamento delas. E isso vai causar um bem-estar e uma probabilidade maior de pessoas quererem vir morar no Rio de Janeiro, pessoas habilidosas, pessoas bem formadas, e querer desenvolver os seus negócios e suas atividades aqui em função de você ter um melhor sistema de transporte, uma melhor mobilidade. A gente também tem o capital de ecossistema, que são todos os outros elementos que são alterados em função do evento em si. A cultura das pessoas, os elementos todos que estão sendo trabalhados em relação à educação, à sustentabilidade, o aprendizado em relação à coleta seletiva de lixo, você ter a questão de ter um processo maior em contato com pessoas de outros países, de outras culturas, e você aprender a lidar com isso, as questões de diversidade, esses elementos todos podem ser considerados impactos intangíveis, positivos dos Jogos Olímpicos, e a gente pode, além de estimular eles, de estar frequentemente exposto a eles durante os Jogos, trabalhar isso numa questão posterior aos Jogos.
Todo esse legado intangível envolveu centenas de pessoas que estão trabalhando full-time no período olímpico. A preocupação era entregar o evento Olimpíadas e não com o legado que ficaria como patrimônio, como vimos no primeiro bloco. Com o fim dos Jogos, esse mesmo número de pessoas estará fora do processo de consolidação e entrega para a sociedade do legado dos Jogos. Será que ainda dá tempo de reverter esse quadro? Como seria isso? Vamos ver. Uma coisa é a organização toda e o esforço todo está sendo despreendido para a gente entregar os Jogos, né? Então são um evento de 2 semanas, os Jogos Olímpicos, e de mais de 2 semanas, um pouco menos, os Jogos Paralímpicos. E estão várias pessoas focadas na entrega das competições esportivas, de todas as atividades que estão em conjunto com isso. O problema é que a gente não tem que se focar só na entrega dos Jogos, a gente tem que se focar também num outro elemento que é a entrega do legado. Da mesma forma que como a gente deveria ter um planejamento estratégico, que tem, né, para os Jogos, e uma equipe que está dedicada à entrega dos Jogos, a gente teria que ter tido, e o Brasil não teve, um planejamento estratégico dos legados, o que a gente quer com os Jogos. A gente está trazendo os Jogos Olímpicos aqui para o Brasil com um objetivo. Os Jogos são um mega evento, né, uma mega organização, que ele custa muito dinheiro e ele não serve, não tem um valor em si só. Ele tem um valor em função do que ele traz de benefícios, os potenciais benefícios que esses Jogos Olímpicos podem trazer para o Brasil. Então, se a gente conseguisse organizar numa visão de longo prazo da cidade, em que a gente utiliza os Jogos em benefício da cidade, seria uma coisa boa. A gente, infelizmente, fez isso em parte. Essa programação toda de alocação das pessoas que estão sendo treinadas, estão sendo trabalhadas, estão sendo desenvolvidas as várias competências e vários conhecimentos, não tem um programa hoje de recolocação dessas pessoas. O que elas podem fazer? O que elas aprenderam ou lidaram na resolução de problemas durante a organização dos Jogos, que elas poderiam ser incentivadas, de repente, a empreender, abrir suas próprias empresas, e a partir daí, o que elas fizeram, o que elas aprenderam em relação aos Jogos Olímpicos, elas vão desenvolver profissionalmente para fora, ou o que elas poderiam levar para outras empresas privadas, ou públicas, ou outros organismos, para a academia, por exemplo, e elas poderiam utilizar o aprendizado que elas tiveram, a experiência que elas tiveram, mantendo ela aqui. Outro ponto interessante, várias pessoas vivem, a gente brinca, né, chamando dos nômades dos Jogos, mudando de país em países para organizar os Jogos Olímpicos. E são pessoas altamente treinadas, né, a gente chama de skilled people, pessoas altamente habilidosas, que provavelmente falam várias línguas poliglotas, que a gente poderia tentar de arrumar alguma maneira de incentivar elas a ficarem aqui no Brasil e desenvolver os seus negócios e investir o seu conhecimento todo para desenvolver economicamente a cidade como um todo. E no último bloco, a mobilidade e as inovações que vão ficar para os cariocas e fluminenses. Rio em Foco aqui, política e esporte caminham juntos.